Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Professor Bruno Mendes aqui. Para quem não me conhece, eu sou ex-policial, fui aprovado em diversos concursos para as carreiras policiais, foram 2 para a Polícia Militar, 2 para a Polícia Penal e 2 para agente de Polícia Civil em 5 estados da Federação. Atuo na área do direito penal, né? Tenho aí esse envolvimento forte aqui no meu canal com legislações especiais penais, com sistema prisional, com direito criminal em geral, né? E estarei aqui hoje para falar de um assunto extremamente importante para você que faz direito, cursa, né, o direito, e aqueles que querem também ou pretendem ser um dia bacharéis em direito e prestar também o exame de ordem, que é a prova da OAB. Recentemente foi aprovado também na primeira fase da OAB, mais precisamente no domingo passado, e estou aqui hoje para dar dicas valiosas para você que quer terminar o seu curso em menos de 3 anos, curso de Direito, que em regra leva aí um período de 5 anos para a sua conclusão, beleza? Então, primeiro passo, né, falando aí da formação em Direito. Pessoal, no curso de Direito, nós temos aí durante esse período de 5 anos, que é um tempo muito longo, nós temos mais de 60 disciplinas. Claro que algumas dessas disciplinas elas se repetem, né? Direito Penal 1, Direito Penal 2, 3, 4, assim acontece com Direito Constitucional, com Direito Administrativo, com Direito Civil, principalmente, né, que é o maior código do nosso ordenamento jurídico. Então, do primeiro ao último semestre na faculdade de Direito, você muito provavelmente vai cursar essa disciplina, que é o Direito Civil, tá? E aí temos várias outras, claro, e ao longo aí do curso você terá aí 60 ou mais disciplinas a serem vistas, a serem cursadas, né? Então, um curso muito extenso, com muitas disciplinas. Claro que não tem como você ser bom em todas elas ou em todas as áreas do direito. Ninguém é capaz de fazer isso no planeta. Você deve escolher uma área que você queira atuar, que você tenha mais afinidade, se identifique mais, como, por exemplo, direito criminal, né, que envolve ali o direito penal, as legislações penais especiais, o processo penal, ou na área civil, né, que envolve direito civil, processo civil. Aí vem o trabalhista, o previdenciário e várias outras disciplinas, inclusive disciplinas que estarão também lá na prova da OAB quando você for fazer o seu exame na primeira fase, beleza? Então, o primeiro passo é esse, né? Você cursar aí o direito e prestar bastante atenção nas disciplinas, principalmente nessas disciplinas que você terá ao longo dos 5 anos no seu curso. E falando em encurtar esse período, pessoal, de 5 anos para menos de 3, como é o meu caso, o que você deve fazer? Assim como eu estou fazendo. Hoje, finalizando, né, no próximo semestre, meu curso de Direito já, em 2 anos e meio. Você deve cursar de manhã ou em outro período, ou no vespertino ou no noturno. Lembrando que hoje diversas disciplinas em várias faculdades no Distrito Federal e no Brasil também, nos demais estados, elas estão na modalidade online. A modalidade online é aquela que você tem o seu encontro ali em sala virtual em tempo real. É como se você estivesse na sala de aula. E temos também as modalidades EAD, que é o ensino à distância, né? Onde o professor grava as aulas e você faz a prova, faz os trabalhos, né? Enfim, não tem aquela interação entre professor e aluno ali de forma virtual ao vivo, né? Mas você tem essa possibilidade também de cursar algumas disciplinas, aquelas menos importantes, por exemplo, na forma EAD, beleza? Então o que você faz? Se você se matricular no turno matutino, busque por essas modalidades online EAD nos outros períodos, que você consegue fazer de casa, do trabalho, em qualquer outro lugar que você estiver, desde que, claro, preste atenção, consiga fazer os trabalhos, as atividades que o professor passar e as provas, né, que serão em regra presenciais, tá? As aulas, embora sejam EAD ou online, as provas são também presenciais na faculdade. E aí, que faculdade faz isso, Bruno? Pessoal, várias faculdades no Distrito Federal e nos estados da federação já fazem isso. Chama-se grade aberta, onde você vai escolher as disciplinas de acordo com aquelas que são ofertadas durante aquele determinado semestre pela faculdade, as quais as que você vai cursar, né, melhor dizendo. Então você vai escolher as disciplinas além daquelas que já estão previstas para aquele semestre, você pode acrescentar outras no turno noturno, no turno vespertino, por exemplo, caso essa instituição ofereça essas disciplinas. Então, com isso, você vai encurtar esse período de 5 anos. Em regra, pessoal, as faculdades em geral, né, elas ofertam aí de 5 a 7 disciplinas por semestre. Você tem aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né, que dá 5 dias, então são 5 disciplinas. Algumas disciplinas que possuem a grade horária de 40 horas, elas são ministradas juntas com outras, né? Então acaba que você pode fazer até 7
disciplinas por semestre, que aí vai de segunda a sexta cursando essas disciplinas, né? Durante os 6 meses. E aí, o que você faz? Pega essas disciplinas online e joga à noite, ou vice-versa. Se você faz faculdade à noite, joga uma, duas, três, quatro, cinco, quantas você conseguir cursar na modalidade EAD ou na modalidade online, para que você consiga encurtar esses 5 anos da graduação. É muito tempo, é desnecessário, porque você pode sim cursar outras disciplinas. Claro que você tem que ter um interesse muito maior do que aqueles que cursam apenas as disciplinas ofertadas na grade fechada, né, que em regra são de 5 a 7, mas você consegue, assim como eu consegui, estou conseguindo finalizar dessa maneira. E, inclusive, foi aprovado na OAB sem sequer ter visto algumas disciplinas cobradas lá no dia da prova, beleza? Vou dar essa dica também agora para vocês. Então, falando em faculdade, é isso que você fará para encurtar esses 5 anos em até 3 anos, né? Você pode ir aí de 2 anos e meio a 3 anos falando isso que eu acabei de falar para você. Escolha preferencialmente uma faculdade que ofereça grade aberta, porque aí você vai conseguir encurtar esse tempo, beleza? Então esse é o principal ponto. Faculdade que oferte grade aberta. Você escolhe as disciplinas e escolhe quais vai cursar, beleza? Beleza, pessoal. Então, feito isso, selecione a sua área de atuação, seja para concurso público, seja para advocacia, seja para dar aula. Então, ninguém é bom em tudo, como eu falei anteriormente. Se você pega um professor hoje de penal que é bom em civil, já tem alguma coisa errada, porque são matérias completamente distintas. E muitos deles, né, muitos dos que gostam de penal não gostam de civil, e muitos que gostam de civil não gostam de penal. Então, você já bate o olho ali e você fala, cara, tem alguma coisa errada. Não tem como ser bom em penal e bom em civil ao mesmo tempo, né? Ao ponto de dar aula, por exemplo. Então, você deve escolher uma área, ou área criminal, área civil, trabalhista, previdenciária e por aí vai, tá? Então, escolha a sua área de atuação, porque vai ficar muito mais fácil. Você não vai ser bom em todas as mais de 60 disciplinas que são ofertadas durante os 5 anos de período do curso de Direito. Então, lembre-se disso, beleza? E aí, pessoal, avançando então nas nossas dicas, nós vamos falar sobre o exame da OAB, o que eu achei, né, por ter feito e por ter sido aprovado logo na primeira oportunidade que tive de fazer o exame de ordem, que foi agora no domingo passado, né, o 36º exame de ordem. Dos 80 pontos, fiz 50, né? Basta que você tire 40, né? Ou seja, metade da prova, você tem que acertar para que você possa passar para a segunda fase do exame de ordem, né? E aí, pessoal, em regra, nas matérias básicas, né, que é administrativo, constitucional, ética, direito penal, processo penal, direito civil, a prova é relativamente tranquila, nada é dado, né? Ninguém dá nada para ninguém. Você vai ter que se esforçar, vai ter que estudar para fazer a prova, porque realmente não é uma prova fácil e explica, claro, o nível, né, o índice muito elevado de reprovações que temos aí na primeira fase da OAB, né? A segunda fase é um pouco mais tranquila, né? Você faz lá uma peça, você vai ter 4 questões discursivas e também pode consultar a legislação, né? Você pode levar lá o VADMEC e consultar todas as leis lá disponíveis para que você realize lá essa segunda etapa da prova de ordem, né? Então, pessoal, importantíssimo, tá? Que você leve a sério a sua faculdade para que você possa conseguir passar na OAB. É comum que pessoas reprovem 1, 2, 3, 4 até mais vezes nesse exame, porque realmente não é fácil. Tem muitas disciplinas, né? Algumas delas, como eu falei, eu mesmo nem vi ainda na faculdade, porque eles estão lá no 9º, 10º período. E aí você pode ter uma certa dificuldade. Então o que você tem que fazer? O seu estudo paralelo, estudar em casa, investir em obras jurídicas, em doutrinas, né, em aulas. Hoje no YouTube nós temos diversas aulas, aqui no meu canal mesmo temos várias aulas relacionadas a assuntos importantes do direito penal, do processo penal, de legislação extravagante, né? Na ordem, na prova de ordem, por exemplo, cai o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Caíram lá 2, 3 questões. Então é importante que você acerte essas questões. Então você tem que estar atento a esse estudo, não fazer a faculdade de qualquer jeito, nas coxas. Escolha a sua área de atuação, a área que você tem afinidade, as matérias que você mais gosta de estudar e leve elas a sério do começo ao fim. As outras, claro, você tem que estudar, tem que aprender, tem que se esforçar, como todo mundo faz, né? Ninguém nasce sabendo de nada, beleza? Então essa é a dica inicial, né, melhor dizendo, para que você possa conseguir passar de primeira na prova da OAB, na primeira fase pelo menos, beleza?
E aí, pessoal, o que eu fiz nessa parte de estudo para a prova da OAB, sem mesmo ter terminado a faculdade de Direito ainda, né? Eu separei, né, fiz um cronograma. É importante que você tenha um cronograma, saiba fazer um cronograma de estudos, para que você não estude, por exemplo, só o que gosta, porque na prova vai cair o que você não gosta também. Direito do trabalho, eu sou péssimo em direito do trabalho, como muita gente é, e muita gente não gosta, como eu também não gosto. Então você tem que estudar essa matéria obrigatoriamente, porque tá lá 5, 6 questões na sua prova, você não pode perdê-las, né? Então dessas 6 tem que acertar pelo menos a metade, 3, e assim vai nas outras questões, porque são poucas questões de muitas disciplinas. E aí você não vai contar, por exemplo, com esses 40 pontos em 4 disciplinas, negativo. Vão ser várias disciplinas para que você atinja pelo menos esses 40 pontos no exame da OAB, beleza? Então é importante estudar todas as disciplinas. E aí o que eu fiz? Voltando ao assunto do cronograma. Fiz meu cronograma com base em 12 disciplinas: Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Administrativo, Processo Penal, Ética e Estatuto da OAB, que é importantíssimo o estudo da ética, né? Processo Civil, Direitos Humanos, Direito Civil, Direito Previdenciário, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Internacional. Então eu fiz aí 12, 13 disciplinas, montei meu cronogramazinho 2 semanas antes da prova, tá? De segunda a sábado, né, no caso, que a prova foi no domingo. Estudei forte essas 2 disciplinas diárias, né? Para que chegasse lá no domingo e eu tivesse tudo aquilo na mente, né? Até mesmo as matérias que eu nunca tinha visto. Então é importante que você estude todas as disciplinas mais presentes na prova, né, no caso, como ética, que são 7 questões em regra, tá? O edital não traz o número de questões, mas é quase sempre um padrãozinho. 7 questões de ética, 5 de direito penal, 6 de processo penal, 5 de direito civil, 6 de processo civil e por aí vai, tá? Então você tendo essa base de quantas questões vão cair, você consequentemente sabe a importância que tem o estudo dessas disciplinas. Então é isso que eu deixo aqui para vocês de dica, né, de fazer aí com a sua faculdade para que você encurte esse período de 5 anos para 2 anos e meio ou 3 no máximo, e também para que você alcance, né, melhor dizendo, sua aprovação na primeira vez que chega lá e fizer a prova da OAB. É importante treinar questões no que concursos, né? Você faz questões online das provas anteriores da OAB e você vai ter uma base como a FGV costuma cobrar na prova da OAB. Então você tem que treinar questão para chegar lá no dia da prova da OAB e fazer questão. E é isso que vai fazer aí a diferença na sua preparação. Então invista em doutrina, veja, assista, né, vídeos no YouTube aí, que é 0800, não paga nada, vai te ajudar bastante nessa preparação, como ajudou a mim, e por isso que eu estou aqui falando isso para vocês hoje no meu canal, beleza? Então até a próxima, um forte abraço, valeu!